Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a tarde de cada um e que nós possamos, neste momento, estarmos unidos no mesmo pensamento, voltados para o nosso Senhor, para a sua santa palavra, que eu vou deixar para os irmãos nessa tarde, que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. A palavra se intitula A Parábola do Filho Pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo responsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Irmãos, eu vou repetir o último versículo. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Ah, queridos irmãos, essa palavra é maravilhosa. E ela é mundialmente conhecida e é narrada pelo próprio Jesus, pelo Filho de Deus. Jesus constrói essa parábola que fala de uma família que passava por uma crise. Jesus começa a falar sobre o filho pródigo que pediu a seu pai a sua herança antecipadamente. Seu pai, muito triste, deixou-o ir. Ele saiu de casa e foi para um país distante. E lá, irmãos, ele desperdiçou todos os seus bens, sozinho, faminto, sem família, sem amigos, sem tudo aquilo que ele tinha na sua casa, lá juntamente com seu pai e seu irmão. O jovem se lembrou da casa paterna e tomou o caminho de volta. Mas ele sofreu, irmãos, ele sofreu. Este jovem, ele viveu 4 fases da sua vida. Primeiro, ele vivia feliz, mas ele não tinha consciência de quanto ele era feliz na casa do seu pai. Contudo, ele, tomado pela insatisfação, ele resolveu romper com seu pai. Abandonou o irmão e saiu de casa. Ele tinha amor, ele tinha provisão, ele tinha alimento, ele tinha segurança, ele tinha tudo. Mas ele, insatisfeito, toma um caminho bem distante. Segunda fase que ele vive, irmãos, ele era infeliz e não tinha consciência disto.
naquele país distante que ele vivia. Enquanto tinha dinheiro, irmãos, ele vivia rodeado de amigos. Ele pensava que ele era feliz, mas alimentava a sua alma com o lixo do pecado. Quando o dinheiro acabou, os amigos fugiram, a fome bateu à sua porta. E grande foi o seu desespero. Foi cuidar de porcos e ali alimentou da comida dos porcos. Mas neste momento, os seus olhos se abriram e ele viu quanto ele tinha perdido ao abandonar seu pai, ao abandonar o seu irmão, aquela vida tranquila que ele tinha. E começou a ter outra ideia da casa do pai, porque lá ele tinha amor, ele tinha pão, ele tinha dignidade. E ali, ele no meio dos porcos, alimentando aquele alimento, comendo daquela comida. Ele teve outra ideia da casa do pai. Outra fase que esse jovem viveu. O filho que se havia perdido, irmãos, ele resolve voltar para a sua casa. E eu fico imaginando, irmãos, aquele pai lá na varanda ou pela janela, vislumbrando o horizonte, imaginando aquele filho voltando para casa, voltando para os seus braços, voltando para aquela vida digna que ele tinha. Então, irmãos, ele ensaia um pedido de perdão para o seu pai. E ele deseja voltar para a casa do pai e viver como um simples ajudante do seu pai, como um mero empregado do seu pai. Aí ele resolve voltar, irmãos. Aí ele ainda diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi ao encontro do seu pai. Irmãos queridos, amados, meus amados, ele, quando estava voltando para sua casa, o pai o viu de longe, correu ao seu encontro, o abraçou, mandou que preparasse a melhor veste, mandou que colocasse em seu dedo um anel de honra e mandou que lhe colocasse sandálias nos pés. Ele estava voltando para sua casa, o filho pródigo, que um dia resolveu pedir a sua herança antecipadamente e partiu. Para os irmãos que estão chegando agora, eu estou ministrando na parábola do filho pródigo. Esse filho que tinha tudo, tinha dignidade, tinha amor, que vivia ali com a sua família, decide pedir a herança e ir embora, e vivendo uma vida totalmente dissoluta, ele perde tudo que ele havia ganho do seu pai. Tudo que ele ganhou, ele perdeu. Perdeu depois amigos e passou a alimentar da comida dos porcos. Ele, então, tem outra ideia da casa do pai e decide voltar e pedir perdão ao seu pai. E o pai o recebe de braços abertos. Que maravilha, irmãos. Aí foi preparada uma linda festa para ele. Foi preparada uma linda festa, porque o seu pai disse: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Irmãos, que maravilha. Essa parábola de Jesus nos traz grandes lições.
Olha, irmãos, nós somos felizes na casa do Pai, porque nós podemos ver que também na casa do Pai Celestial há vida, há alegria, existe amor. Não importa quão longe você esteja, quão longe você tenha chegado, porque o Senhor recebe de braços abertos quando nós voltamos para o Pai Celestial. Assim como esse jovem voltou para a casa do seu pai, nós também precisamos sempre correr para os braços do Pai. Porque na casa do Pai nós recebemos amor, perdão, reconciliação, a cura, o milagre, a vitória que nós tanto desejamos. Tudo aquilo que anseia o nosso coração em todas as áreas da nossa vida. Quando nós pedimos ao Senhor, Ele nos atende. Ele perdoa as nossas transgressões, as nossas faltas e torna os nossos pecados brancos como a neve. Se nós, de coração, abrirmos de fato a nossa alma, pedir perdão ao Senhor, Ele torna os nossos pecados brancos como a neve. O Pai Celestial, Ele nunca desiste de mim e de você. Ele está sempre pronto a nos receber com honra, com alegria, com festa. O Pai Celestial, Ele nunca desiste dos seus filhos, como nesta parábola, aquele pai nunca desistiu do seu filho que se havia perdido. Aprendemos ainda com essa palavra que nós não devemos tomar decisões precipitadas. É preciso ter cuidado nas nossas decisões, nas nossas atitudes, em meio à nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade. Precisamos valorizar mais nossos pais, o nosso pastor, nosso ministério, tudo que o Senhor, nosso Deus, tem nos dado. Porque a família é um projeto de Deus, é um projeto do Senhor. E foi descrito nesta parábola que esse pai amava os dois filhos. Eles precisavam de correção, mas ele amava esses filhos. Assim também nós recebemos do nosso Pai Celestial o amor, a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o Senhor, Ele sempre nos recebe com alegria, com perdão, com reconciliação. O primeiro filho aqui nessa parábola, ele age como se não precisasse mais do seu pai. E o segundo filho age como se só se pensasse em si mesmo e fosse escravo da sua riqueza. Essa família estava dividida, irmãos. Imagina a angústia desse pai. Mas na casa do Pai Celestial, a porta está sempre aberta para todo aquele que deseja em seu coração buscar a santificação em Cristo Jesus. O Pai Celestial, Ele nunca desiste dos seus filhos. Precisamos sempre, irmãos, correr para os braços do nosso Pai Celestial. Porque, como eu disse para os irmãos, na casa do nosso Pai Celestial, nós somos abraçados e há alegria, há festa, há amor. Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos na casa do Pai. E o Pai sempre nos recebe. Ele sempre perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas faltas, porque somos humanos, irmãos. Então nós precisamos sempre buscar o nosso Deus celestial, nosso Pai, o nosso amor maior, que é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nunca desiste de um filho seu. Precisamos buscar ao Senhor em oração,
Jesus prezava a prática da oração. Nós precisamos buscar o Senhor também em oração. Ele orava com seus discípulos, ele orava sozinho no monte. Jesus ensinava por palavras e ações quando realizava seus milagres. Seus discípulos pediam sempre a ele: Senhor, ensina-nos a orar. E no Sermão do Monte, Jesus honrou a Deus e ensinou os seus discípulos a orar. E nós trazemos para a nossa vida também, irmãos, esses ensinamentos de Jesus. Precisamos buscar mais ao Senhor também em oração. Orar sobre tudo, e Deus tem interesse em nos ouvir. Converse com Jesus, fique perto dele. Em tudo apresente ao Senhor, porque o Deus de amor revelado em Jesus Cristo de Nazaré, ele ouve a nossa voz. A palavra do Senhor nos diz: clame a mim e eu te responderei, disse o Senhor. Então, irmãos, que nós possamos nos aproximar de Jesus, buscá-lo em oração, buscando a sua santa palavra, buscando na Bíblia Sagrada a sua santa palavra, e sempre voltarmos para a casa do Pai, buscarmos a casa do Pai, abrir o nosso coração e abrir o nosso coração para Jesus e deixar Ele entrar, deixar Ele fazer morada, porque não existe alegria maior, não existe amor maior do que o amor de Jesus por nós, que morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você. Irmãos, essa parábola é linda, essa palavra é linda e nos ensina que não importa quão longe nós tenhamos ido, não importa como nós estejamos agora, mas nós precisamos correr para o Pai, buscar o Senhor a todo momento da nossa vida. Nos dias bons, nos dias maus, precisamos sim do nosso Senhor. Precisamos buscar a presença do Senhor na nossa vida. E Ele se alegra conosco. E nós nos alegramos com Ele, porque Ele é a nossa alegria. Fiquem, irmãos, com essa palavra e que Deus possa guardar a todos. Eu gostaria de fazer uma breve oração com os irmãos para estar finalizando essa ministração. Gostaria de pedir aos irmãos que levem seus pensamentos ao céu e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, nós entramos na Tua presença nesse momento, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, quão bom é nós estarmos na Tua presença, quão bom é buscarmos a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a minha vida, abençoa a vida de todos que estão aqui participando dessa ministração, Senhor da glória. Visita suas famílias, meu Deus, abençoa, guarda, proteja, livra-nos do mal, Senhor, em todo instante da nossa vida, esteja conosco, Senhor. Ah, Senhor, nós cremos nas suas palavras, nós cremos no Santo Evangelho, nós cremos nas suas santas promessas, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem grandes promessas para a minha vida e a vida dos meus irmãos. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, nos proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, meu Deus, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, cuidando de nós. Ah, Senhor, muito obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo. E te rendemos graça, te rendemos louvor, honra e adoração. Obrigada, Senhor. Abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma tarde muito abençoada para todos, em nome de Jesus, e que Deus abençoe poderosamente sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, porque a família é um projeto do Senhor. Deus nos abençoe poderosamente, receba um grande abraço, um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.